A paz do Senhor Jesus. Eu tenho um recado direto do Eterno para o teu coração. Presta bem atenção. Essa dor não vai te matar. Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo coisas que você não pode ouvir. Está indo em lugares que você não pode ir. Está observando cada movimento. Tudo que está sendo tramado pelas tuas costas. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, na história de José. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó, um homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor, um homem que lutou até com um anjo, um homem cujo nome passou a ser Israel, Decantarabacomanai, sou Decantaramanai. Jacó, Decantalamanai, sou Decant, estava ali sendo vítima de uma grande injustiça. Uma grande injustiça fizeram com Jacó. Jacó sofreu pão que o diabo amassou. Trabalhou 14 anos para um homem chamado Labão. Foi explorado. Para se casar com Raquel, ele teve que ser escravo de um sugador por 14 anos. Finalmente ele se casou com a sua mulher. Raquel tinha dificuldade em gerar. Lutou muito para gerar. E ela deu o primeiro filho de Jacó, que se chamava José. O primeiro filho de Jacó com ela. Porque ele teve outros filhos com Lia. Decantaramanaiaçu. Mas não é nessa questão que eu quero entrar. O primeiro filho de Jacó com Raquel se chamava José. Os filhos que ele teve com Lia, Alabaçou, decanta, naquele casamento arranjado por Labão, naquela armadilha, daquela enganação, foi uma coisa tão assim, como que eu vou dizer? Tudo que começa errado, meus irmãos, termina errado. Tudo que começa com enganação. Parece que existia uma maldição ali, porque os filhos de Jacó, que não foi com Raquel, eles eram rebeldes, eles eram astutos, eles não queriam obedecer o pai, eles não queriam. José cresceu ali no temor do Senhor. José cresceu seguindo os passos do pai dele. Alabaçou. Jacó teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. Decantaramanai, sou Decantaramanai. Mas os filhos mais velhos de Jacó tramaram contra o seu próprio pai. Eu não sei quem está tramando contra você. Mas Deus, eu tenho algo para te dizer. Deus está no controle dessa situação. Deus não perdeu o controle. Deus vai transformar toda essa trama em algo que vai envergonhar os teus inimigos. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente fica pensando e questionando a Deus, Senhor, mas até quando essa pessoa vai com essa maldade? Até quando essa pessoa vai com essa maldade e não vai ser punido? Será que essa pessoa nunca vai ser punido por tanta maldade? Por ficar difamando o meu nome? Por ficar infernizando a minha vida? Por ficar manchando? Porque, irmãos, quando os irmãos de José jogaram ele numa cisterna por inveja e colocaram nas mãos de Jacó, seu pai, porque Jacó não fez distinção de ninguém. Foram eles que se afastaram do pai por desobediência, por rebeldia, porque tinham um coração que não era segundo o coração de Deus. O que eles fizeram, meus irmãos? Cataram uma túnica e mancharam. O que significa essa túnica manchada hoje? Significa que tem gente manchando o teu nome, sujando o teu nome, difamando o teu nome com mentiras deslavadas, as mais terríveis possíveis, só para se dar bem. Os irmãos de José falaram, vamos sumir com José, vamos desaparecer com esse problema, com esse incômodo que está incomodando as nossas vidas. E vamos mentir para o nosso pai. Meus irmãos, quanta legalidade para o inimigo que os teus inimigos têm dado. Jacó ficou ali chorando por anos e nenhum deles se manifestou com arrependimento. Ele estava vendo o sofrimento do próprio pai. Meus irmãos têm filhos hoje que, se você não souber educar, você vira mordomo deles. Você fará de tudo para eles,
Mas se você não souber, não discernir, não souber falar não, é desse jeito. Você só vê notícia de gente que ficou velha, que fez de tudo por um filho, ficou com um probleminha, já foi internado num asilo. Você vê notícia de filho adolescente que mata os pais. Você vê notícia de filhos que mata a família inteira. E ainda diz que se pudesse faria tudo de novo. A maldade. Irmão, se naquele tempo em Gênesis aconteceu isso, hoje, só Jesus. Só Jesus. Labassou de Cantaramanai. Mas Jacó, ele tinha uma aliança com Deus. Jacó tinha uma aliança com Deus. Da Cantarabacomanaiaçou. Deus preservou 3 pessoas nessa história. Deus preservou José, Deus preservou Jacó e Deus preservou Benjamim. Porque Benjamim ainda era criança, ele não fazia parte da trama diabólica. Mas também a notícia chegou até Benjamim, com certeza Benjamim chorou por saber que o irmão dele supostamente tinha sido morto, né? Então, eles não tiveram dó nem do pai, nem do irmãozinho. Labassou de canta lamanai. Muitas das vezes, meus irmãos, o castigo do teu inimigo vai ser ver a tua vitória. Muitas das vezes o castigo, a justiça que você tanto espera, será em ver os teus inimigos, ver a tua vitória, a tua honra. Labassou de canta lamanai. Aleluia. Eu creio que mesmo que eles não mostraram arrependimento, a vida deles também não foi fácil. Foi uma tortura ver o pai todo dia chorando. Eu acredito que o Espírito Santo cobrou cada dia. Muitos deles nem dormiam direito. Mas a ruindade não matou. E Deus não deixou eles morrer. Deus preservou eles vivos. Para ver a honra de José. Para ver que nada do que eles tramaram fez efeito. Porque quando Deus deu aquele sonho para José, que ele estava em cima e os irmãos todos encurvados, toda a família encurvada precisando dele. Ninguém entendeu esse sonho. O erro de José foi apenas contar, mas Deus estava no controle. Deus estava no controle. Mesmo assim, tem uma chave nessa palavra para você. Não conta o teu sonho, não. Não conta, não. Nem todo mundo que vai ouvir o teu sonho está com o coração ligado no teu. Nem todo mundo, irmão. A inveja atingiu um nível hard hoje. Se naquele tempo a inveja já era grande, a ponto de manchar uma túnica de sangue, rasgar a túnica e falar para o pai que um animal feroz estraçalhou o próprio irmão, não sobrou nada. Imagina hoje. Hoje é ocultação de cadáver, né? O que eles fizeram? Eles ocultaram um crime, né? Foi tipo uma ocultação de cadáver. Mas Deus deu livramento para José, ele não veio a óbito. Labassou de canto, urabaia, sou de canta, labassou de canta. Eu não sei o que estão tramando contra a tua vida. Eu não sei o que estão tramando, mas eles estão pegando algo que é precioso para você. Algo que te fere na alma. Aleluia! Satanás está pegando algo que é precioso para você. E mesmo que você não fez nada para dar motivos, eles estão pegando algo que é precioso para você e usando como ferramenta de tortura para ferir a tua alma. E sabe qual é a intenção? É te paralisar. Nada paralisou Jacó sofreu, mas Deus guardou a vida dele. Porque ele tinha reserva de oração, ele continuou servindo a Deus. Ele continuou servindo, porque no coração dele, ele sofreu. Mas José foi vítima de um acidente hediondo. Um animal feroz tinha comido José. Imagina se, vamos supor, que não tivesse nenhum sonho. Imagina que eles tivessem conseguido matar José. Imagina. O pai teria sofrido muito mais se ele soubesse que os próprios irmãos tinham matado José. Mas foi essa a intenção. Deus não deixou, irmãos. Eu quero dizer para vocês com isso que Deus está no controle. Deus não deixou, eles queriam matar
mas Deus não deixou. Eu não sei o que o Satanás tirou da tua mão e que está doendo na tua alma, mas Deus não vai deixar o teu sonho morrer. Labácia, decanturabacomanai. Essa palavra ela remete muito a José, mas nesse momento eu estou falando sobre Jacó dentro dessa história. Poucos falam sobre Jacó, muitos falam sobre José, a exaltação de José, amém. Mas quem foi o patriarca? Foi Jacó. Quem gerou? Foi Jacó. Quem sofreu 14 anos trabalhando de escravo, como escravo de um demônio narcisista que foi explorado? Foi Jacó. Jacó ficou chorando a morte de um filho vivo, enquanto os irmãos continuou suas vidinhas, e nenhum deles se arrependeu. Às vezes você não está vendo a recompensa de quem está te fazendo mal, de quem está te fazendo sofrer, mas Deus está vendo tudo lá de cima. Naia, sou, decantaramai. E Deus está deixando eles vivos, para eles verem que operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Alabaçou, eles criaram uma guerra com Deus. E Deus é estratégico, meus irmãos. Às vezes Deus mata, mas às vezes Deus deixa vivo. Decantaramanaya sou, decantaramanaya sou. Quando José contou o sonho para os irmãos dele, Deus foi lá na frente, no futuro, porque ele é o dono do tempo. Ele é o eterno, ele é dono da eternidade. Alabaçou, foi lá, Deus foi lá na frente. Deus foi lá na frente. Deus livrou José da morte na cisterna. Deus já viu ele jogando, ele livrou ele da morte e falou, não vai matar. Deus viu ele sendo vendido como escravo e sendo preso ali. E Deus também olhou ali a armadilha preparada ali com a mulher de Potifar. Deus falou de novo, não vai matar. Jogaram na prisão. E Deus ali bradando no coração de José. José não deixou de ser uma pessoa íntegra diante de Deus. Com tudo isso que aconteceu, meu irmão, com tudo isso que está te acontecendo, não abandona a tua integridade. Não se rebaixe ao nível de quem está te atacando. Você pode sangrar o teu coração, você pode ter sido caluniado, estar sendo preso numa situação injustamente, porque armaram contra você. Você está se sentindo acuado numa armadilha, porque armaram algo contra você e você não vê uma saída. Mas saiba que Deus tem alguém de olho em você, tem alguém que está vendo a tua fidelidade no meio desse caos, no meio dessa contenda, no meio dessa panela. Deus está vendo a tua fidelidade. Aleluia! E Deus, Ele tem algo que eu quero dizer para vocês. A exaltação pertence a Deus. Ninguém pensa que a exaltação vem do norte, do oeste, do leste. Não. A exaltação pertence a Deus. A um Ele abate e a outro Ele exalta. A roda gira, meu irmão. O mundo gira. Deremi canta, aramaiaçou. O Senhor manda dizer para alguém aqui, a roda está girando. Quem está embaixo vai ficar em cima, quem está em cima vai ficar embaixo. Deus conhece o que cada um plantou na história. Deus conhece o teu coração. Não vai ser um demônio narcisista, uma diaba narcisista que vai determinar o teu futuro, não. Deixa aquela língua bater, você não é nada, você não é ninguém, essa tua fé aí, ai que não sei o que, você não é nada, porque você não quer fazer parte da rodinha. Aleluia! José não fazia parte da rodinha dos escarnecedores, porque os irmãos deles eram escarnecedores. José não fazia parte. José era um filho obediente, segundo o coração de Deus, um filho que agradava o seu pai. Sabe aquele filho que dá orgulho? Era José. Lebachore manai, a mesma inveja que Caim teve de Abel, os irmãos José tiveram de José, mas Deus não deixou matar. Deus não deixou matar. Narabacalabassai, decantarabacomanaiaçô. O que aconteceu? Deus exaltou José. E no momento que Deus exaltou José, houve fome em toda aquela região. E eles ficaram ali diante daquele governador que passaram-se os anos, ele estava irreconhecível e totalmente bem vestido. Jamais eles iam imaginar que aquele homem, aquela autoridade, que aquele governante todo, porque é assim que Deus faz quando Ele exalta, viu?
Ele muda até a aparência, ele rejuvenesce. Ele muda, quando ele exalta uma pessoa, o Espírito Santo preenche tudo, ele sara as feridas, ele abraça, nunca deixa de estar na presença de Deus, porque nesse caos Deus está te forjando para uma grande exaltação. Deus está te preparando na dor para uma grande exaltação. De calabaçoure, manaiaçou. Essa dor tem um propósito, Deus está no controle dela. Deus vai transformar toda maldição lançada numa grande bênção. De calabaçou, de canta, e quem está forjando mal contra ti será envergonhado publicamente. Toda a família dele estava ali, menos Jacó. E aí ele se apresentou. Com certeza o coração dele titubeou. O que eu faço com eles, que eles fizeram tudo isso comigo? Mas entre todos os detalhes da história, uma coisa eu quero dizer: ele não matou. Ele não matou. Ele testou, fez ali um teste com os irmãos dele para ver se eles iriam fazer com Benjamim o mesmo que fizeram com eles. Porque, irmão, cobra é cobra. A gente não confia em cobra, né? Alabaçou e maná. Então José não podia confiar naqueles traiçoeiros de Cântara. Mas Deus estava no controle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o castigo do ímpio muitas das vezes é a própria vida que leva. Enquanto Jacó estava chorando, eles sofriam por ver o pai sofrendo ali. Eles não demonstraram arrependimento, nenhum deles teve coragem de confessar o que fez, porque Deus estava no controle também. Porque se confessasse, Jacó ia lá, e aí o projeto de Deus ia ser por água abaixo. Deus tinha um projeto de transformar a maldição em bênção, de transformar todos que atacaram José e mostrar que Deus estava no controle absoluto da situação. De que quando Deus dá um sonho para mim e para você, não importa o que vem na direção contrária, o sonho é realizado. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas Ele vai realizar esse sonho na tua vida, Labassou. E não importa os demônios, quem está te atacando, quem está te difamando, quem está manchando tua túnica, quem está te vendendo. Xaralalalaia, sóbia. Não importa quem está te vendendo, Naia Sei, Decanturamanai. Sabe por quê? Alabassou, o grandão da Galileia, ele está olhando tudo, ele está no controle. O leão da tribo de Judá, ele está no controle. Não gaste os seus dias pensando como será. O que Deus vai fazer com essas pessoas que estão fazendo mal contra ele? Viva, cuida da tua saúde. Alabassou, decanta lamanai, se alimente. Labassou, decanta lamanai, assou. Cuide da tua alma, ore por você. Você fez muito pelas pessoas e ninguém fez nada por você. Mas Deus está olhando, Deus está mandando você se cuidar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque você é templo, você é altar do Espírito Santo. Não alimente a tristeza, aleluia, glorifica o Senhor, aleluia. Você vai ver que a tua força interior, aleluia, o Espírito Santo vai gerar em você uma cura, aleluia. E aquilo que te fere vai ficar cada vez menor até se tornar em nada. E quem Alaia Sol está te atacando, te difamando, te fazendo chorar, ferindo a tua alma, um dia vai precisar de você. Porque os irmãos de José um dia tiveram que precisar dele. Ele estava lá em cima, muito lindo, muito exaltado, muito rico. Aleluia. E ele falou: sou eu, aquele que vocês jogaram no poço e tentaram matar. Ele poderia ter jogado eles numa cisterna também, feito a mesma coisa, deixado ele morrer ali, né? Vender eles como escravo para outras. Não, mas ele era diferente, ele tinha Deus. Você não precisa usar as armas dos teus inimigos. Tentaram te matar, a lei do retorno vai cuidar deles. Tentaram te prender, a lei do retorno cuida. Te jogaram no poço, a lei do retorno cuida. Qual foi o castigo deles? Uma vida, anos e anos de infelicidade por ter traído o pai, e depois ver o irmão que eles jogaram, o lixo, né, que eles quiseram, mancharam com sangue. Do que adiantou eles ter manchado a túnica? Ele estava lá com uma roupa muito mais linda, com uma túnica muito mais linda, bordada de ouro, lá do palácio. Olha isso, aleluia. Não importa a porta que fecharam para você, Deus tem uma porta maior. Não importa a túnica que mancharam de sangue de animais, Deus tem uma túnica maior. Aleluia! Oh, Ramanabassou!
Crê somente. Labassou de cantaramanaia. Alabassou, Deus está colhendo cada lágrima. Aleluia. Eu não vou falar para você ser hipócrita e não chorar com isso que está te fazendo você sofrer. Só não alimenta. Chora, entrega para Deus, perdoa quem está te difamando. Aleluia. Porque Deus vai tratar com cada um. Papai trata, papaizinho cuida, viu? Papaizinho cuida. Dependendo do grau, ele até mata também, viu? Tem aquele caso lá de Daniel, na cova dos leões. Todos que ali inventaram uma calúnia, uma acusação contra Daniel, o rei mandou jogar na cova. Nem chegou no fundo da cova, os leões despedaçou. E, ai, Decântora, Maia, Sôbia, tem os 3 jovens. Foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Nem chegaram. Alabaçou, Decântora. Aqueles que lançaram eles dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo. E eles, não aconteceu nada com eles. E depois o rei mandou, aleluia, Decantaramanaya So, que todos adorassem o nome do Senhor. Ele reconheceu quem era Deus na vida dos 3 jovens. Meus irmãos queridos, meus amados, Elai, Sei, Andocai, Deus está no controle. Amém? Não deixa essa tristeza te consumir, não. Você pode chorar sim, mas chora nos pés do Senhor, chora no altar. Deus vai recolher as tuas lágrimas. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador. Deus vai te consolar e não vai demorar muito. A reviravolta vai acontecer. Vai acontecer uma grande reviravolta. E a roda vai girar. E quem está te oprimindo, manchando a tua túnica, te fazendo chorar, acreditando que o teu sonho morreu, que nada mais vai dar certo. Alai, xabalabassou, Deus vai transformar em bênção. E quem está te oprimindo e está te humilhando, vai precisar de você ainda. Quando você estiver na bênção, eles vão precisar de você. E você vai ajudar. Você vai ajudar. Porque você não tem o coração sujo deles. Fica com essa palavra. A paz do Senhor Jesus. Quem ri por último, ri melhor. A vitória é tua, meu amado. A vitória é tua, minha amada. Labassou, decanta, lamai. Não importa quem está manchando a túnica. Não importa quem está difamando. Não importa o leão que está rugindo. Não importa o fogo que está sendo aumentado 7 vezes. O que importa é que o grandão da Galileia está vendo tudo. Ele está no controle. E a última palavra vem dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.